Olá, como foi seu dia hoje? Hoje eu quero compartilhar com você mais uma lição da série Cristão em Ação, que está no capítulo 21 de Atos, a partir do verso 1, que diz: Nós nos despedimos deles e fomos embora, navegando diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte, paramos no porto de Rhodes e dali continuamos até a cidade de Pátara, onde encontramos um navio que ia para a Fenícia, Então embarcamos nele e seguimos viagem. Quando já podíamos ver a ilha de Chipre, navegamos ao sul daquela ilha e seguimos em direção à província da Síria. Chegamos à cidade de Tiro, onde desembarcamos, pois o navio precisava ser descarregado. Naquela cidade encontramos alguns cristãos e ficamos com eles uma semana. Então, avisados pelo Espírito Santo, eles disseram a Paulo que não fosse para Jerusalém. Mas quando chegou o dia de irmos embora, nós continuamos nossa viagem. Aí aqueles irmãos com as esposas e filhos nos acompanharam até fora da cidade e todos nós nos ajoelhamos ali na praia e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos no navio e eles voltaram para casa. Seguimos viagem navegando da cidade de Tiro para Ptolemaida. Ali encontramos e cumprimentamos os irmãos e passamos um dia com eles. No dia seguinte partimos e chegamos à cidade de Cesareia. Ali fomos para a casa do evangelista Filipe e ficamos com ele. Filipe era um dos 7 homens que haviam sido escolhidos em Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Alguns dias depois da nossa chegada, um profeta chamado Ágabo veio da região da Judéia e ele chegou perto de nós, pegou o cinto de Paulo, amarrou os próprios pés e as próprias mãos e disse: O Espírito Santo diz isto: em Jerusalém o dono desse cinto será amarrado assim pelos judeus e será entregue nas mãos dos não-judeus. Quando ouvimos isso, nós e os irmãos de Cesareia pedimos com insistência a Paulo que não fosse para Jerusalém. Mas ele respondeu: Por que vocês choram assim e me deixam tão triste? Eu estou pronto, não somente para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pela causa do Senhor Jesus. E não conseguimos convencê-lo a não ir. Então desistimos e dissemos que seja feita a vontade do Senhor. Depois de passarmos alguns dias ali, juntamos as nossas coisas e fomos para Jerusalém. Alguns irmãos da cidade de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa onde íamos ficar hospedados. O dono da casa era Menazon, natural da ilha de Chipre, fazia muito tempo que ele era cristão. Essa passagem aqui nos ensina uma coisa importante: obediência. Paulo entendeu que Deus estava enviando ele para Jerusalém. Paulo também já sabia que lá ele seria preso. Paulo entendeu isso. E mesmo assim, ele obedeceu. Mesmo assim, ele quis ir, apesar de os irmãos chorarem e pedirem para ele não se arriscar. E de muitas profecias confirmarem o que iria acontecer com ele lá. Ele não desistiu. E quantas vezes nós, cristãos de hoje em dia, nem precisa ter uma profecia para dizer que o caminho que a gente está indo vai ser difícil para a gente desistir. Nós desistimos muito mais fácil que isso. Nós desistimos por muito menos, por muito pouco nós desistimos de fazer aquilo que Deus nos chama, nós desistimos de ser ousados, nós desistimos de falar, nós desistimos de persistir, de insistir em algo que Deus nos colocou no coração, por coisas muito menores do que isso. Imagina se houvesse uma profecia que eu iria ser presa. Você, inclusive, ia fugir, ir para o outro lado, né? Não é assim hoje em dia? Nós precisamos ter essa obediência de Paulo, de entender que quando Deus nos manda ou nos chama, nós devemos simplesmente ir e não resistir àquilo que Ele nos fala, apesar das dificuldades. Apesar dos sinais de que parece que a jornada vai ser difícil, é ali que Ele te quer por algum motivo. E foi assim com Paulo. Ele foi extremamente usado por Deus. Depois desse momento de prisão, inclusive quando ele estava preso, ele foi muito usado para falar com pessoas importantes. E só assim, por causa da obediência dele. Então, se você entende a importância de ser um cristão obediente,
a vontade de Deus, independente das situações, independente dos sinais de que as coisas não estão às mil maravilhas, dos medos que vêm ao seu coração, o medo de ficar sem dinheiro, o medo de não ser aceito, o medo do que vão falar, o medo se vai dar certo, o medo se eu vou errar, o medo de deixar o certo pelo duvidoso, mas o certo muitas vezes é o errado para Deus. E o que a gente chama de duvidoso é o caminho de Deus, que é da fé, que é crer no que a gente não vê. E aí tudo passa a fazer muito mais sentido. Se você crê nisso, faça essa meditação comigo. Feche seus olhos, relaxe e repita comigo. Senhor Deus, obrigado por me ensinar a verdadeira obediência. Obrigado por me ensinar por tantos exemplos de personagens bíblicos, assim como Paulo, que a jornada nem sempre é fácil, mas que mesmo nos momentos difíceis, como foi a prisão de Paulo, o Senhor fez o melhor. O Senhor cuidou do seu servo e também usou ele para fazer grandes coisas. E eu quero ser obediente para que também os seus grandes planos aconteçam na minha vida. Que o meu medo, que os meus receios não impeçam o Senhor de realizar tudo aquilo que o Senhor tem planejado para mim. Livra-me desses medos e me ajuda a ser obediente, assim como Paulo. Mesmo quando os outros disserem que eu não devo ir, me ajuda a ter a convicção de seguir em frente nos seus planos e no teu propósito para minha vida. Em nome de Jesus que eu oro.